noite, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é do estágio obrigatório 2 do ensino médio, no curso de Letras Português, sobre a supervisão da docente Naísa Cristina Serra, a estagiária, que sou eu, Fabiane Carneiro Saraiva Chaves. Eu estou estagiando na escola Frei Gil, com a disciplina de Língua Portuguesa da turma do 2º ano A do ensino médio. O tema da nossa aula é variações linguísticas. As habilidades a serem trabalhadas nesse conteúdo sobre variações linguísticas é a habilidade 01, analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível ao contexto do uso. Também nós temos a habilidade 02, empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequadas às situações, a comunicativa, ao interlocutor, ao gênero do discurso, respeitando o uso das línguas por esse interlocutor e sem preconceito linguístico. Também nós temos a habilidade 10, analisar o fenômeno de variação linguística em seus diferentes níveis, variações fonéticas, fonológicas, lexial, sintática, semântica, estilístico, pragmática, em suas diferentes dimensões regional, histórico, social, situacional, ocupacional, etária e etc. Então, essas são algumas das habilidades que nós vamos trabalhar, com esse tema variação linguística. Na nossa aula passada, na sala do Google Forms, eu mandei para vocês esse vídeo sobre variações linguísticas no Enem. Como que é tratada as variações linguísticas no Enem? Para vocês que estão aí, se preparando para o Enem em novembro, isso fica uma ótima dica para vocês já entenderem, aprofundarem sobre esse tema, variações linguísticas. Então, o que é variação linguística? A partir do vídeo que vocês assistiram, vocês perceberam, deu para vocês já entenderem, terem uma noção sobre o que é a variação linguística. Então, sabemos que a língua é viva e dinâmica, E diante disso, do composto por uma multiplicidade de formas de se falar. Neste caso, considerando isso, nós temos variações em relação à comunicação, ou seja, que se dão ao longo do tempo, de forma que isso passa a depender de outros fatores constituintes, entre eles, principalmente o contexto social onde nós estamos inseridos, onde o falante está inserido. Dessa forma, a língua passa a adquirir contornos próprios de sotaques, de preferências, quanto à escolha verbal, a conjugação verbal, o vocabulário, as gírias, dados diante de determinado contexto por determinados grupos de falantes, regiões, por exemplo. O que temos aqui são variações linguísticas, certo? Então, a variação linguística é um fenômeno que ocorre pela diversidade do sistema de língua, ou seja, ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas e visíveis. Há fatores como a questão da variação linguística geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade, certo? E é importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Mais na frente nós vamos estudar sobre essa questão do preconceito linguístico. Então, nós temos vários tipos de variações linguísticas. Uma que nós vamos estudar agora é a variação regional, a variedade regional, São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, Diferentes estados, cidades. Vocês vão ver agora, um exemplo de alguns falantes do estado de Minas Gerais, que possuem uma forma diferente em relação aos falantes do Rio de Janeiro, É um poema, do Oswaldo de Andrade, onde ele fala assim: vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mil. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, certo? Aí aqui nós temos também algumas variedades sociais,
né? Adiastráticas. São variedades que possuem diferenças em níveis fonológicos ou morfossintáticos. No caso fonológico, em vez de falar, eles falam plantar em vez de falar plantar, bom em vez de bom, pobre em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Então aqui são as variedades sociais, né? Depende da região, da sociedade. Então, essa aqui é uma forma, né, fonológicas. E morfossintática, 10 real em vez de 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fuma em vez de nós fomos. Aí eu botei aqui para vocês um pequeno exemplo do médico lendo o diagnóstico para o paciente e na fala do médico, né? O paciente, a forma como o médico fala, o paciente pensa que vai morrer. Só que não, que é um pequeno furúnculo. Então, a forma como nós expressamos, falamos, isso é muito importante no meio, no grupo onde nós estamos inseridos. Aí nós temos as variedades estilísticas, né? As diafásicas. São as mudanças de língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal. A linguagem formal é usada em situações comunicativas, formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Porque se eu estou numa palestra, eu estou num congresso ou numa reunião empresarial, a minha linguagem ela tem que ser conforme o local onde eu estou inserida, certo? Vai ser uma linguagem formal. Agora, a linguagem informal é usada em situações comunicativas informais. Eu posso usar a linguagem informal quando eu estiver com todas as pessoas da minha família, que nós temos uma convivência normal, vai haver uma aceitação normal, como eu vou falar, e entre amigos também, né? Então, isso aí é uma linguagem informal. Agora, no caso, se tiver uma gíria, é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que esse diferencie os demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à língua de grupos de jovens, skatistas, surfistas e rappers. Então, aí é uma questão de uma gíria ou um jargão, como é falado, né? A língua, a gíria, ela pode ser usada entre adolescentes, né? Entre skatistas, surfistas, rappers, eles têm a linguagem deles próprios. Não quer dizer que a linguagem deles está errada, não. Está certa porque está entre eles, eles estão se falando, se comunicando. Os falantes falam a mesma língua, certo? Já a questão do jaguar é quando é relacionada a grupos profissionais, como nós professores, médicos, advogados, nós temos a nossa própria linguagem, né? Diferente da linguagem dos jovens, né? Que é a gíria, no caso desse grupo que está dentro dos jovens são os skatistas, certo? Aí nós temos a variação diacrônica, que é a variação resultado de passagem do tempo, né? Que a linguagem ela vai sofrendo constantes modificações, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para se comunicar de formas mais efetivas. Com o passar do tempo, né? Essa linguagem vai se modificando para se adequar aos falantes daquela época. Então, nós passamos por um processo histórico, né? Como a influência norte-americana, que implantou a adotação de uma série de estrangeirismo, como brother, no sentido de camarada, e sale, que significa liquidação. Então, se eu vou conversar, um exemplo, com a minha avó, com o meu avô, a linguagem que eu vou usar com eles não é a mesma linguagem que eu uso com os meus colegas, né? A linguagem vai ser totalmente diferente, porque a linguagem deles, a forma como eles falam, a variação linguística deles é totalmente diferente da minha, porque eles é de outra época, né? De outro tempo, de outra história. Aí nós temos também a questão do preconceito linguístico, né? Apesar disso, há diversas maneiras de expressar que ganham status de maior ou menor prestígio social, baseado em uma série de preconceitos sociais.
No caso, as variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, né? No caso, se eu estou num grupo que tem mais poder aquisitivo, social, econômico, é considerada como se a linguagem deles fosse certa. E a minha, que sou de um grupo menos favorecido, que não estou inserida nesse grupo, é menos desfavorecida. Então, aí já existe um preconceito linguístico, né? As variações linguísticas são determinadas pelos mais variados fatores, que é igual eu falei para você, o preconceito linguístico, né? É um sistema de valores que afirma que determinada variedade de línguas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo, ao modo de falar diferente daquelas que se configuram como os melhores. O preconceito linguístico nada é mais do que a produção no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. Então, aí onde surge o preconceito linguístico, porque se eu não faço parte daquela determinada região, aquele determinado grupo, que são considerados como os padrões social, cultural, então a forma como eu falo vai ser errada, e não é, né? Não há uma única maneira de se expressar, portanto, não há apenas um modo certo de falar. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores. Depende do fator onde você está. Antes de tudo, ela deve cumprir seu papel de expressão. Se eu estou no grupo, eu sou falante, e os meus componentes do meu grupo entendem o que eu estou falando, então a forma como eu falo não é correta. O importante é eu expressar e a pessoa que está me ouvindo entender o que eu estou falando. Aí aqui eu passei para vocês alguns exercícios, né, algumas questões para vocês responderem, né? Na questão 1 aí nós temos a leitura do texto, né, de um texto aí para vocês interpretarem. E em seguida vocês vão estar aqui respondendo. E nós temos também a questão 2, a língua tupi no Brasil. Vocês vão ler esse texto e vão responder qual é a questão correta, né? A avaliação, ela vai ser contínua, não é? Vai também depender da participação na sala de aula, total de acesso nas atividades, a pontualidade na entrega dos exercícios, né? A avaliação bimestral para obtenção de nota, ok? E nós temos também aqui as nossas referências bibliográficas, né? Que foi do Rigonato, na Mariano, que é variação linguística da Escola Brasil, ok? E eu espero que vocês, alunos, tenham entendido, compreendido, assimilado o que é variações linguísticas, né? Eu espero que vocês, alunos, compreendam a funcionalidade da língua, uma vez que ela é heterogênea e a sala de aula ela é um exemplo vivo de diversidade linguística, né? Nós sabemos que a sala de aula ela constitui como um espaço em que relações sociais ocorrem entre sujeitos de diferentes regiões, idades, classes sociais, gêneros, culturas, fatores sociais, e que estão explícitos e implícitos nos atos na fala. Então, espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais esse assunto, variação linguística. Espero que vocês respondam os exercícios e entreguem na data correta. E eu agradeço a todos. Então, até mais.